você tem a seguinte proposição. AF é contínua em P se e somente se duas coisas acontecem. O P pertence ao domínio de F e o limite de f de x com x tendendo a P é igual a f de P. Tá? Demonstração disso está nas notas. Eu quero ressaltar só que a definição de continuidade não é isso aqui. Definição de continuidade é isso. E se você explorar essa definição de continuidade, vocês que estão fazendo matemática discreta, vocês verão o seguinte, com essa definição, por esta definição, toda função é contínua em um ponto isolado do seu domínio. O que é um ponto isolado do seu domínio? O que é um ponto isolado de um conjunto? É um ponto que pertence ao conjunto e não é ponto de acumulação desse conjunto. Então ele é isolado, tá? Por isso a palavra isolado. E essa definição aqui diz que se um ponto é ponto de acumulação, é ponto isolado do domínio dessa função, essa função automaticamente é contínua nesse ponto. Portanto, uma função num domínio discreto, ela é uma função contínua em todos os pontos do seu domínio. Mas isso não interessa o cálculo. O que interessa ao cálculo são funções nos quais todos os pontos do seu domínio são pontos de acumulação desse domínio. É isso que interessa, tá? No cálculo. E quando se faz menção a limite, necessariamente o ponto é ponto de acumulação, tá? E aí relaciona-se essas duas, a definição de continuidade e a definição e o limite, tá certo? A continuidade e o limite relacionam-se por esta proposição. Mas isso é verdade quando o P é ponto de acumulação do domínio. A F é contínua em P se somente se o P está no domínio da F e o limite da f em P é o valor da função no ponto, tá? Por conta desta proposição e da praticidade, a partir de agora, toda vez que eu fizer menção ao limite num ponto ou à continuidade de uma função num ponto, esse ponto será ponto de acumulação do domínio da função. De agora em diante, toda vez que eu fizer menção ao limite de uma função num ponto, o ponto é ponto de acumulação do domínio da função, porque precisa disso. E quando eu fizer menção à continuidade de uma função num ponto, eu vou estar tratando com um ponto que é ponto de acumulação do domínio. É um ponto no domínio que é ponto de acumulação. Portanto, quando eu pedir para você mostrar que uma função é contínua num ponto, você tem que mostrar duas coisas. O quê? Você tem que mostrar que o ponto está no domínio da função e que o limite da função no ponto é o valor da função nesse ponto. Estamos entendidos? Estamos entendidos? Agora, vê se vocês entenderam. Vamos ver. Tem um ponto que pode ter mais. Pode sim. O conjunto dos números naturais, todos os seus pontos são isolados. O conjunto dos números naturais não tem ponto de acumulação. Assim como o conjunto dos números inteiros, todos os seus pontos são isolados. Ou seja, por essa definição aqui, uma função dos naturais na reta é uma função contínua em todos os pontos do seu domínio, tá? Mas isso é extremamente desinteressante do ponto de vista do cálculo. Do ponto de vista do cálculo, o que interessa é a continuidade num ponto que é ponto de acumulação do domínio da função. Ou seja, o ponto está no domínio, além disso, ele é ponto de acumulação do domínio, tá? Então, de agora adiante, quando se fizer menção à continuidade, a continuidade é num ponto de acumulação do domínio. E aí, para provar que a função é contínua num ponto P,
Você tem que provar isso e tem que provar isso. Ok? Entendido? Diga, meu filho. A função não está definida no ponto, não é contínua. Não é contínua. Não é contínua. Não é contínua nesse ponto. Tá certo? Agora veja aqui, ó. Seja F, a função, seja F de R em R, de R em R. Vamos exercitar esse conceito, tá? Seja F de R em R, a função dada por a função dada por f de x igual a, olha aqui, função definida por partes, x ao quadrado menos 9 dividido por x menos 3, se o x é diferente de 3 e é igual a 6, se o x é igual a 3. Primeira pergunta que salta aos olhos. A função f é contínua no 3? Por quê? Não, mas não, calma lá. E se tratando de ponto de acumulação do domínio de uma função, tá? Se P é ponto de acumulação do domínio da função, a função é contínua em P quando? Quando P está no domínio e o limite da função em P é o valor da função em P. Duas coisas a se verificar, tá? Se P não está no domínio, a função não é contínua em P. Se o limite, digamos que P esteja no domínio, se o limite da função no ponto não existe, não é um número real, a função não é contínua em P. Se o limite é um número real, mas não é o valor da função no P, a função não é contínua em P. Então vamos ver esse exemplo aí. Esse exemplo aí, ó. Tem duas coisas. O 3 pertence ao domínio da F? Sim. O domínio da F é os reais. O 3 pertence ao domínio da F? Não só isso. Quanto é que vale F de 3? 6. Mas isso não é. Isso não são coisas suficientes para F ser contínua em 3. É preciso mais outra coisa, o quê? Que o limite com x tendendo a 3 de quem? De f de x seja igual a quê? 6. Mas isso aqui é o limite de quem? É o limite com x tendendo a 3. Se o x está tendendo a 3, o x é o quê? E se o x é diferente de 3, quem é f de x? Muito bem. X ao quadrado menos 9 dividido por x menos 3. Então isso aqui é igual ao limite. Mas esse limite aqui, do jeito que está, é uma indeterminação, 0 sobre 0. Limite do numerador é 0, limite do denominador é 0. Mas eu saio da indeterminação no limite fatorando, ó. Em cima é x menos 3 vezes, porque isso aqui é a diferença de 2 quadrados. O 9 é o quadrado de 3. Dividido por quem? Por x menos 3. O x é diferente de 3. Logo, x menos 3 é diferente de 0. Então, eu posso dividir por x menos 3, numerador e denominador. Então, isso é o limite com x tendendo a 3 de quem? X mais 3. E quanto é esse limite? É 6. E quem é 6? F de 3. Então, por esta proposição, o 3 é ponto de acumulação do domínio. 3 é ponto de acumulação da reta. Então, logo, qual é a conclusão? Qual é? F é o quê? A F é contínua onde?
em 3. Tá? A f é contínua em 3. Tá bom? Diga. No gráfico, isso quer dizer que vai ser tipo Hã? O gráfico dessa função aqui é a função afim x mais 3. Tá? Sossegado. Outra coisa, ó. Então a f é contínua em 3. Tá, tem mais coisa, ó. Além disso, dado P diferente de 3, P pertence a quem? Ao domínio da F. Claro, P pertence ao domínio da F. Quem é F de P, hein? Quem é F de P? Quem é? P ao quadrado menos 9 sobre quem? P menos 3. Isso aqui vai ser P mais 3 por fatoração, claro. Que o P é diferente de 3, P menos 3 é diferente de 0. Significa P. E quem é o limite com x tendendo a P de f de x? Isso aqui é o limite de quê? É o limite com x tendendo a P de quem? Hã? Não. Quem é f de x com x tendendo a P? Vocês estão esquecendo, ó. Vocês estão respondendo, mas até eu estou esquecendo. Da seguinte proposição, que é a proposição básica do cálculo do limite. É uma proposição básica para o cálculo do limite. Qual é? Se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto, e nesse ponto uma delas tem limite, a outra também terá, os limites são iguais. É isso que eu estou calculando. Tá? É isso que eu tô usando, tá? Se tá aqui, ó. Tá aqui o 0. Digamos que o P esteja aqui. Então, se eu pegar essa vizinha, o P não é diferente de 0, né? Desculpe. 3. 3. P tá aqui, P é diferente de 3. Então, se eu pegar essa vizinhança bem aqui, ó, é uma vizinhança que não tem o 3. Então, nessa vizinhança, quem é f de x? Quem é? X ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. Então, a função f coincide com essa função aqui nessa vizinhança. Então, quem é o seu limite? Quem é? O limite de f de x é o limite de quem? De x ao quadrado menos 9 sobre com x tendendo a P. Se os dois limites, se essa daqui tem limite, né? Eu não sei. Mas eu assumo que tem. Se eu assumo que tem, é igual. Mas tem, porque qual é o limite disso aqui? Qual é? P ao quadrado menos 9 sobre quanto? P menos 3. Que é quem? P mais 3. Mas quem é P mais 3? F de P. Então, dado P diferente de 3, limite de f de x com x tendendo a P é igual a f de P. Daí, f é o quê? Contínua aonde? Contínua em P. Ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Tá? Entendido essa função? Ela é contínua no 3 e ela é contínua em todo o ponto P diferente de 3.
vamos, agora que você já usou muito isso aqui, essa proposição aqui, ela funciona para ajudar você a mostrar que não tem continuidade, usando demonstração por absurdo. Ó, seja f de R em R a função dada por f de x igual x à terceira menos 1 sobre x menos 1. Aqui, ó. F de x igual a x à terceira menos 1 dividido por x menos 1, se o x é diferente de 1, e é igual a 0 se o x é igual a 1. Essa função f é contínua no 1. Então, primeira coisa, tens o 1 pertence ao domínio de f? Pertence. Quanto é o valor da função f no 1? Quanto é? 0, porque quando x é 1, f de x é 0. É o caso. E, bem, isso não é suficiente para eu afirmar que a f é contínua em 1. Para f ser contínua em 1, o quê? O limite. Ó, voltando a esse exemplo aqui, a definição de limite, todas as proposições que a seguem, diz o seguinte: o limite de uma função num ponto não depende do valor da função nesse ponto. O ponto nem precisa pertencer ao domínio da função. O limite de uma função num ponto depende apenas dos valores da função numa vizinhança aberta e estrita desse ponto. Então, como aqui, ó, quando eu vou calcular aqui o limite de f de x com x tendendo a 3, isso só depende dos valores da função numa vizinhança aberta e estrita de 3. Quem é f de x para x numa vizinhança aberta e estrita de 3? É isso aqui. Aliás, em qualquer vizinhança aberta e estrita de 3, se você olhar aqui, ó, você pega o 3, qualquer que seja a vizinhança aberta e estrita de 3, para x nessa vizinhança, quem é f de x? Então, o limite é calculado por essa expressão. Pega o P aqui, ó. Tá aqui o 3. Tá aqui o 3. Tá aqui o P. O P é diferente de 3. Então, eu vou pegar essa vizinhança aqui. Nessa vizinhança, que é uma vizinhança aberta e estrita de P, quem é f de x para x nessa vizinhança? Entendido? O limite de uma função no ponto depende apenas dos valores dessa função numa vizinhança aberta e estrita desse ponto. Só isso. Então, considere aqui, ó. Quem é o limite? Por isso é que eu digo, ó. Quem é o limite de f de x com x tendendo a 1? Quem é? 1. Isso é o limite com x tendendo a 1 de quem? Se o x está tendendo a 1, x é diferente de 1. Ou seja, numa vizinhança aberta e estrita de 1, quem é f de x? X ao cubo menos 1 sobre x menos 1. Limite aqui é uma indeterminação, mas eu saio dessa indeterminação fazendo o quê? Fatorando. Porque isso é x ao cubo menos 1 ao cubo. Então eu fico com o quê? Com x menos 1 vezes x2 mais x mais 1 sobre x menos 1. X menos 1 é diferente de 0, x é diferente de 1.
Então, isso aqui é o limite com x tendendo a 1 de quem? x2 mais x mais 1. Quanto é esse limite? 3, que é diferente de f de 1. Logo, a função não é contínua. Então, daí, f não é o quê? Contínua aonde? Em 1. Ela não é contínua em 1. Agora,